como eu imagino na minha vida como um mangaka. E aí, gente, como vão vocês? Tudo tranquilo? Galera, tudo... tô aqui para mais um vídeo. Dessa vez eu quero explicar para vocês como eu imagino na minha vida como potencialmente um mangaka. Aliás, potencialmente não. Então eu vou ser um mangaka. Aí eu vou correr atrás. Além de poder estudar do jeito que a gente quiser para essa profissão. E aliás, eu pretendo usar mais de um jeito, utilizando faculdade e estudo em casa. Fora também em que nada vai me impedir de treinar e também de pôr na prática. Acho que quando eu já tiver num nível bom. Mas enfim, chega de enrolação e vamos logo pro vídeo. Pra começar o jeito como o meu dia vai começar. Óbvio, eu não sei se vocês sabem. Aliás, acho que muita gente sabe, mas mangaka tem que ficar o dia inteiro desenha. Então a gente tem que recorrer a hábitos mais saudáveis, já que no trabalho a gente não se movimenta muito. O Turo Hankichibi de Jojo, por exemplo, é mostrado na spin-off dele e ele tem hábitos mais saudáveis e também ele tem o costume de ir à academia. Pra vocês terem noção, gente, ele tem até mesmo um alongamento especial pra quando ele vai trabalhar. Aliás, desenha. Daqui eu não sei se vocês sabem, mas num trabalho de mangaka, quadrinista ou cartoon, isso tem todo um processo, né? Eu acredito, então não sei se tá assim. Certo que o mangaka é quem faz a maior parte do trabalho. O esboço, a pintura, a arte final, e que os outros apenas auxiliam nessas mesmas coisas tem, as não. Porque eu não sei se. Isso eu acho que vocês já sabem, mas não é uma pessoa só que faz os quadrinhos. Tem sempre alguém pra auxiliar. Tem um cara que faz o esboço, tem um cara que faz a arte final, tem até mesmo um cara que faz apenas a pintura. Por essa profissão tem até nome, se chama colorista. Como será que se faz o esboço? Esbocista? É melhor não ficar pensando muito nisso, mas indo logo ao ponto. Como eu vou precisar ter hábitos mais saudáveis, como na minha vida como mangaka, eu vou ter que atender alguns certos critérios, como por exemplo, evitar muita cafeína. Inclusive, eu até já faço isso de uma certa forma. Como a maior parte do leite tem que ir pros menores, eu tenho o costume de tomar café com leite para não consumir muito dos dois. Pois até porque café, além de amarelar os dentes, acaba fazendo com que a gente perca o sono. Fora também em que, se consumido em excesso, pode trazer muitos efeitos negativos. Então o que eu faço? Começando o meu dia com um mangaka, ou eu iria apenas tomar um café com leite ou um leite morno, ou então não iria tomar nenhum dos dois, pois iria tomar água gelada mesmo para me acordar. Mas como eu não tenho muito costume de tomar água assim que eu acordo, eu acho que eu iria optar por um banho gelado. Que você aí do outro lado ela que toma um banho gelado logo quando amanhece, sabe como isso ajuda realmente a acordar o corpo. Logo depois eu iria atrás de fazer o meu café da manhã. Por enquanto a gente tá pensando no meu futuro como um mangaka sozinho, ainda sem esposa e sem filhos. Então, logicamente, eu iria fazer umas quantidades pequenas. Eu não ia ficar ostentando fazendo um bolo gigantesco, várias pancas. Caso não, até porque o intuito é ter uma rotina mais saudável, porque nesse emprego a gente não se movimenta. Então eu acho que eu ia comer apenas um pão integral. E se possível, eu acho que o leite que eu tomaria seria desnatado. E lógico, eu também teria que lembrar de tomar banho e escovar os dentes bem direitinho. E também escolher uma roupa apresentável. Viu? E também não é só isso. Depois de uma pequena caminhada. Também não é só isso. Depois de uma pequena caminhada e exercícios, eu ia ir atrás de arrumar a minha casa. Mas é que eu não sei se vocês sabem, mas não tem um estúdio gigantesco onde os mangakas trabalham. Aliás, só uns ostentam desse jeito. A maioria dos mangakas trabalha em casa, tanto que muitos deles resolvem morar em apartamentos, já que é um lugar em que é obrigado
é silêncio, né? É, porque tem vizinho morando em cima, em embaixo. Aí, então o silêncio é garantido. E do tanto que tem o mangaka Raid Miyagi. Mano, tem um vídeo que foi postado há uns 3 anos atrás. Mas hoje em dia ele deve estar com uns 38 anos, acredito eu. Se não for 31. Sabe, naquele vídeo, naquele ponto, ele tinha esposa e filhos, mas não morava com nenhum deles. Eles, ele, ele tinha o próprio apartamento dele, ele para viver separado, porque tinha vezes em que ele precisava de silêncio para trabalho. Aliás, não era às vezes, era sempre. E também a partir do e também a casa sendo um ambiente de trabalho, eu teria que fazer questão de deixar o lugar limpinho. Porque, porque a partir do momento entre que os meus assistentes, ou então até mesmo o meu chefe entra assim na minha casa, que eu ainda não. Aliás, se for o meu chefe, eu acho que a casa nem vai ser minha, que eu não sei se vocês sabem, mas a maioria dos mangakas, elas não começou já sendo um mangaka, alguns deles começaram sendo assistentes mesmo, alguns só coloriam, alguns só esboçavam. Não vai me surpreender nada se, por exemplo, o Eiichiro Oda também ter começado assim. E olha que o mangá dele é o mais vendido, e o do de One Piece. Mas, mas, independente, mas independente do ambiente que estejamos falando, se eu que tô indo na casa do meu chefe que é um mangaka, ou se eu já sou um mangaka, tá? E estou recebendo os meus assistentes. Independente da situação, a casa tem que estar bem arrumada, porque a partir do momento em que os assistentes chegam na casa do seu chefe mangaka, a casa também, de uma certa forma, começa a ser deles, porque eles têm todo o direito. Porque eles têm direito a silêncio, têm direito a usar o banheiro, usar a cozinha, ter um descanso de vez em quando. Isso é, no horário de almoço. Inclusive, justamente no almoço, como a gente não tem tempo pra preparar a refeição mesmo estando dentro de casa, a gente tem que ir atrás de comer coisas mais leves, porque logo depois a gente tem que voltar a trabalhar. Inclusive, né? Inclusive uma coisa legal do trabalho dos mangakas é que durante o período do almoço, seja só do mangaka ou então só dos assistentes, cada um deles tem uma liberdade de poder criar os seus próprios mangas, mesmo estando em horário de trabalho, tanto que trabalha nos mangas do seu chefe. Eita, que chefe legal. E também uma coisa que só se aplica lá no Japão, não se aplica aqui e no Brasil porque a gente não tem esse custo. O meu já postei isso no Instagram. Mas os mangakas são chamados de sensei, que significa mestre. Lá no Japão, além dos professores, muitas profissões recebem esse título como uma forma de respeito, como por exemplo advogados, médicos e, lógico, os mangakas. Profissão de respeito. Enfim, continua. Inclusive, como cada capítulo tem que ser republicado semanalmente, ou então mensalmente, com capítulos bem mais longos, a gente tem que trabalhar até mesmo fora do seu ambiente de trabalho. A diferença é que no ambiente de trabalho a gente trabalha desenhando no computador. Por fora a gente tem que trabalhar com um tablet que vai enviar os mesmos arquivos pro mesmo computador onde a gente estava desenhando. Fora também que depois a gente tem que imprimir tudo e enviar para a editora que vai publicar. Isso é, se estiver trabalhando para uma editora. Existe uma maneira independente de publicar mangás, quadrinhos, mas eu nunca pensei em explorar muito isso. Fora também que tem uma maneira específica. Aliás, eu acho que tem mais de uma de conseguir ganhar dinheiro com os quadrinhos. Eu só não me lembro quais. Aliás, eu nem acompanhei. Esses dias eu tava assistindo uns vídeos sobre como desenha. Sobre como ser um bom quadrinho. E isso assim. Só que daí. Aconteceu uma coisa. Hoje eu tive simplesmente que sair do vídeo, né? Fazer o quê? Bom, e a partir de mais que ponto eu posso falar com vocês? Lembrei, tem uma outra coisa que tem na vida dos mangakas. Como uma forma de respeito, né?
Então, geralmente, a gente, ou os mangakas ou os editores, ou eles costumam pagar a janta. Ah, ou então, lanche, como jantar, ou então lanche, né? E com os assistentes e também com o editor. Eles aí, né? Aí, ao mesmo tempo que a gente come, a gente também a gente já marca uma reunião. Então, pra decidir as coisas tudo certinho. O Rohan Kishibe na sua... O spin-off, inclusive. Ele tava... Tinha se reunido num café com o seu editor. E tava falando... E o Rohan tava falando que tava precisando de um adiantamento. É que eu não sei se vocês sabem, mas as mangaka recebem muito, mas muito bem. E principalmente dependendo do sucesso do seu mangá. Ah, mas Pedro, se mangaka recebe tão bem, por que o Rohan Kishibe tava precisando de um adiantamento? Então, gente, se você assistiu Jojo, sabe que a casa do mestre. Isso aí é o meu irmão. Ô Arthur, você quer vir aqui? Eu vou entender isso como um sim. Eu vou só pegar ele e já volto. Tava lá no chão, então eu te peguei emprestado. Gente, quem é que se lembra do Arthur? Enfim, continuando, gente. A gente respondendo aquela pergunta que eu mesmo me fiz. Isso que, aliás, eu acho que seria uma outra pessoa que teria me perguntado se estivesse bem aqui do meu lado, que no caso seria Pedro. E o mangaka recebe tão bem, então por que o mestre Rohan tava precisando de um adiantamento? Então, gente, se você assistiu Jojo, sabe que a casa do mestre Rohan simplesmente pegou fogo. E sabe o que eu acho estranho? É que foi uma situação bem parecida que também aconteceu em Looney Tunes Shows. Inclusive a causa foi a mesma. Isso mesmo, Arthur. Isso mesmo, Arthur. A culpa foi de uma lente de aumento. Ela concentrou a luz do sol em um ponto só. E como a casa do mestre Rohan era de madeira em alguns pontos, acabou pegando fogo. Sim, Arthur, isso mesmo. E o mestre Rohan Kishibe acabou falindo porque ele ficou sabendo de um espírito maligno que estava nas montanhas. E ele simplesmente resolveu comprar as montanhas para as pessoas pararem de ficar entrando e saindo de lá, porque elas poderiam acabar morrendo facinho. Então, gente, fala se mangaka recebe ou não recebe bem. Porque se não recebesse, não teria tanto dinheiro para comprar terrenos de montanha. Gente, montanha ali tem... Ô, Arthur. O que vocês acham de eu fazer um personagem de mangá baseado no Arthur? Porém, eu tenho aqui algumas histórias que ainda não foram aplicadas na prática. Inclusive, eu acabei de bolar uma baseada em Minecraft, onde o protagonista simplesmente nasceu em um lugar onde ele não entende nada sobre nada e ele vive despertando memórias de ancestrais que ele pensa que são deles. Ele quer pegar o celular. Ô, Arthur, não. Ô, Arthur. Você quer ir pro chão? Ok. Ok, gente, continuando do que eu tava falando aqui agora, que eu tive que pausar pra colocar o Arthur no chão, né? Não, mas eu não sei se vocês... Eu tenho aqui algumas histórias que eu não apliquei na prática, mas eu acho que é melhor se eu aproveitar esse último minuto do vídeo pra me despedir e também pra explicar pra vocês a diferença entre quadrinista e cartoon. A diferença é bem clara. Os quadrinhos são obras ficcionais, ou seja, elas são fruto da imaginação dos seus artistas, mas os cartunistas que fazem cartoons representam histórias que eles mesmos passaram. Inclusive, eu já li a história de um cartunista uma vez chamado Fábio, que é um cartunista francês que inclusive tem uma esposa brasileira e tem 2 filhas com ele. O primeiro cartoon que eu li dele foi sobre a história dele como foi ter a sua segunda filha, que tem síndrome de Down, e como ele foi se adaptando a esse tipo de situação, a esse tipo de criança. E também me digam aqui nos comentários se vocês querem saber como é essa minha
mais de algumas dessas minhas histórias que eu não apliquei na prática. Mas então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo e fui!